Bom, hoje eu tenho o prazer de receber aqui para bater um papo comigo um cara que não tem medo de botar para baixo, que tem um dom ímpar para ondas pesadas, já foi eleito revelação da Triple Crown, foi campeão mundial júnior em 2016. Hoje a gente recebe aqui, tenho o prazer de receber Lucas Silveira. Lucas, obrigado aí pelo tempo, pela atenção aí pra gente bater esse papo. Valeu, um prazer estar aqui. Vamos nessa. Irado. Cara, eu queria começar de frente para trás, digamos assim. Queria falar um pouco do que tá rolando agora e depois a gente pode até bater um papo um pouco da sua trajetória e tudo mais. Mas, pô, tô falando com o campeão do Floripa Pro, né? O cara que ganhou o título na Praia Mole ali, uma etapa Bem do. recente, né? Faz alguns dias só. Fazia 5 dias, eu acho, foi dia 11, não lembro certinho o Foi dia. domingo, né? Já é É, quarta? hoje é quarta, Faz 3 dias. 3 diazinhos. Para quem não sabe aí, é uma das etapas do circuito aí, do remodelado circuito da CB Surf. Cara, eu queria só falar um pouco da sua experiência, a sensação bom, de voltar a ganhar título, de ser um evento nacional, de ser um evento em Floripa, um catadão aí de como foi essa semana aí. Cara, foi bem maneiro. É, Esse circuito brasileiro aí tá vindo muito forte, né? Bem legal. Essa gestão nova ter conseguido ganhar e estão fazendo um bom trabalho, realmente, um trabalho o que eles estavam prometendo fazer antes de se elegerem, né? Então estão cumprindo com a palavra aí, por enquanto, e as outras etapas eu não consegui ir. Teve uma que era bem quando minha filha estava nascendo, e aí depois eu machuquei o joelho, não pude ir numa outra. E aí a outra acho que batia com outro campeonato que era um da WSL que eu preferi pro da WSL. Mas aí esse consegui estar e consegui vencer, né? Acho que mesmo sem ir para as outras, eu não vi que posição que eu tô no ranking, mas com uma vitória deve já Eu subir lá vi, para cima no ranking. você tá em 48º. 48º, eu acho que é. Bom, pelo menos foi a informação que a WSL soltou. Ela tá Não, dentro. não, não, não do WSL, eu digo no brasileiro. Então, mas é que eu acho que eu falei WSL porque é um release que vem do João. Eu acho que o João também tem feito umas coisas em parceria com eles, não sei. Mas é porque tem um top 50, não tem agora no Nacional, não é? Pra competir É pro ano que isso, vem. Eu acho que você isso. entrou nesse top 50. Eu acho que é 40 e alguma coisa, se eu não estiver errado. Eu posso até dar uma olhada aqui enquanto você vai Boa. falando aí, Enfim, mas eu isso aí vou dar uma não, olhadinha aqui. Manda aí. não é o principal, mas foi maneiro que o evento assim foi muito legal. Eu comecei lá do Trials, que como eu não tinha corrido as outras etapas, comecei o evento do Trials, tive que correr 10 baterias durante a semana. E foi bem marcante pra mim, assim, porque, pô, foi uma jornada, assim, de bateria, né? E tiveram algumas baterias muito disputadas, principalmente quando entrou na fase do homem a homem ali nas oitavas. A primeira homem a homem foi com o Michael Rodrigues, que era, pô, tava vindo surfando muito bem, e era meio que uma condição que ele era total favorito, né? E conseguir É uma ganhar essa galera boa bateria. correndo, né? Depois as quartas foi com o IAG, acho que o IAG, se não me engano, tá em segundo no ranking brasileiro agora. Ele estava vindo bem nas outras etapas do circuito e estava surfando muito bem também. Fez uma nota quase 10, um 9,77. Eu consegui fazer um 9 depois e virar a bateria. Essa bateria, pô, me deu. Foi aquelas assim que dá muita satisfação, sabe? De, pô, tô aqui, cara. Sei fazer isso também, sabe? Tipo, quando vem por trás, tem que fazer high score. Isso, para um competidor, é a melhor coisa que tem, né? Irada. Tu nunca planeja a bateria, não, vou virar no final, vou estar precisando de nota, tu quer já pegar desde o começo e liderar a bateria inteira, mas quando acontece isso de Mais precisar prazeroso, né? no meio da bateria, pô, não tem comparação, né? Irado. Eu olhei E aqui, 15º, é óbvio que você estava certo. 40º e pouco é o ranking da WSL. é o do Challenge, eu acho que eu Do tô em quadradinho Challenger, um pouco. isso. Isso. Entre 15º e 17º você tá com a pontuação, que é dentro, entrando já no É 50 isso. pro ano que vem. Isso então. E aí esse circuito eles começaram. É o primeiro ano, por isso que eles estão fazendo aberto, porque estão certíssimos, porque não fazia sentido fazer um circuito fechado se não ia ter um ranking para se basear em quem que ia estar nesse circuito fechado, podia ter alguma injustiça ali, né?
Então fizeram aberto esse ano e pro ano que vem vão fechar o circuito, de repente voltar a ser parecido com aquele antigo Super Surf, que eu lembro quando eu era criança assistia esses campeonatos com a mesma vontade de assistir um CT, assim, era todos os caras, os melhores do Brasil mesmo, que estavam no circuito, e era um evento animal, pô. A premiação era muito boa, os caras ganhavam o campeonato, saía com o carro da praia, era muito, muito maneiro. E, e aí tá voltando isso, vai ser muito bom para muito atleta no Brasil que vai ter aí uma plataforma para ser surfista profissional de novo, né, que tava super parado, que e, pô, quem não tem muita condição assim, não tava sendo viável viajar para correr QS e com a Total. premiação super. Cada vez. Tipo, foram só cortando a premiação, sabe? Uns 2 anos antes da pandemia, eu lembro que em 2019 eu ganhei um QS 3000, né? E aí esse ano eu ganhei o QS 3000 de novo, tá na metade a premiação. E os próprios challenges também estão. Só É, desceram. eu E aí separei tá isso pra ficando gente meio falar inviável. um pouco mais lá pro meio do nosso papo sobre esse novo tour, sobre o Aham. QS, o Challenger agora, né? Mas, enfim, eu ia te perguntar se já era bem clara essa mudança da Subway Surf. Acho que tá bem claro que já dá para perceber essa diferença, né? Desde quando, sei lá, o Teco assumiu agora para como estava sendo, né, nos últimos Ah, anos. com certeza. É, já tá mostrando aí e a tendência é só melhorar, né? Com o circuito fechado depois, eles estão conseguindo fazer uma segunda divisão forte também. Então, tipo, quem não conseguir estar nessa primeira divisão vai ter muito campeonato para correr também, vai conseguir ser, tipo, Tentar ser aumenta as profissional, chances do, continuar do sonho ali de seguindo. continuar sendo surfista profissional, né? Exato, irado. E fora que quem tá na primeira divisão ali é uma forma de repente, bancar um circuito mundial, entendeu? Eu lembro. Eu era novo na época que era forte, mas eu já conhecia, assim, vários caras e eles usavam muito da premiação do circuito brasileiro para conseguir ir correr o QS mundo afora. Porque, como tu não gasta tanto com viagem, né? Que é campeonato perto de casa e com a Total. premiação forte. E, pô, é muito, muito legal tá vendo voltando com essa força, eu ainda estando, né, em boa forma Pra para estar aproveitar e vários curtir esse anos aí, momento, vários anos exato. ainda competindo esse. Irado. Bom, pelo título, pela performance que você teve, imagino que tá tudo bem com o joelho, né? É, eu diria que tá 90 e pouquinho por cento já, assim. Praticamente. Não vou falar que tá 100% porque tem vezes que sente assim meio rígido, sabe? Em alguns momentos. Quando acorda assim ainda tá meio durinho, mas de- tá limitando muito pouco, quase nada no surf, assim. Então tá quase 100%. Irado, show. Agora, como eu te falei, dar uns passinhos mais pra trás aí, falar um pouco de trajetória. Lá na introdução eu falei um cara que não tem medo de botar pra baixo, que, enfim, porque a gente, bom, te acompanhando há muito tempo, assim, a gente sabe do seu talento, da sua habilidade nessas condições de onda pesada, onda de consequência, e é uma coisa que vai meio que na contramão. Acho que, é claro, a gente tem muito surfista brasileiro que manda super bem em onda pesada, em onda grande, mas é meio que contramão da cultura do surf brasileiro, muito por conta da condição que a gente tem no Brasil, né? Uma condição mais de marolinha, mais de marola, de ondas não tão grandes. Queria tentar entender como que isso se desenvolveu na sua vida, na sua trajetória. Eu sei também que você começou a ir para o Havaí muito cedo, imagino que isso tenha feito parte dessa construção do Lucas como surfista de ondas pesadas também. Mas só para você, foi isso mesmo? Como que isso se deu na sua trajetória? Eu acho que, pelo que eu me lembro, assim, né, a fama que o brasileiro tinha como surfista lá fora era de marolheiro, né? Mas eu acho que isso era um pouco. Tipo, claro que tem marolheiros, mas sempre teve Total. É vários meio que casca-grossas injusto, né, assim. generalizar tudo, né? Sim, mas é coisa que acontece, né? Assim, tipo, sei lá.
os gringos começam, não queriam ver brasileiro se dando muito bem, então que nem até hoje em dia falar, os brasileiros têm estilo feio, sei lá, Sempre comemoram arrumando muito alguma, e é sempre sempre arrumando arrumando uma uma coisa coisinha. que fazendo algum fake news ali pra. Mas não são todos também, são tipo os haters, sempre vai ter haters, né? Todo qualquer, mesmo que o cara esteja um santo praticamente, vai ter alguém que não vai gostar dele, né? Então, isso é normal. Mas, pô, eu lembro na época dos Mad Dogs ali, que eram os brasileiros O que Yuri, Márcio e foram os Danilo, pioneiros né? em. Os três ali. Foram os primeiros a remar em Jaws, cara. E Jaws hoje é a grande plataforma do Big Surf, é o ápice assim do Big Surf. E os caras foram o primeiro a remar ali, sem colete, entrando na pedra, sem equipamento próprio para isso. E, pô, muito bizarro isso que eles fizeram. Então, e eram os brasileiros, então tinha de tudo. É que os brasileiros eram tão bons em onda pequena que eles queriam falar, não, eles só são onda pequena, entendeu? Mas Hoje tá é, hoje ainda mais tá difícil em ouvir isso, mas pô, tu vê o Medina, pô, dominando chope, pipe, o Ítalo ganhando pipe também, os últimos títulos mundiais enfim. Mas falando ali que tu perguntou de mim, né, como que eu que me desenvolvi nessa parte, eu acho que a ida pro Hawaii bem cedo, com certeza foi primordial para isso acontecer, né? E, e não só pro Hawaii, mas aí logo depois do primeiro ano que eu fui pro Hawaii, no meio do ano eu fui pro México também. Fiquei algumas semanas lá, fui com o Grilo. Tinha acabado de começar a treinar com o Todos Grilo. os Santos? Onde você foi lá? Não, não, pro México e pra Puerto. Ah, pra Porto. Oh, A, isso, a, Porto a Escondido, isso. primeira, a primeira temporada em Puerto. E, e também acho que nessa viagem aí foi um salto assim que. A primeira vez que eu fui pro Hawaii eu fui com o Binho Nunes. Binho Nunes foi de babá minha lá e ele tava naquela época ali que ele era um dos melhores em pipe, então ele era viciado em pipe. E aí eu lembro do primeiro swell clássico que deu em pipe, ele falou: "Ó, Lucas, eu vou entrar de noite porque tem que ser assim pra pegar onda e tu fica aqui olhando". Eu tinha 11 anos. Então, tipo, já era grande o suficiente pra ficar sozinho olhando ali pra entender que não era pra entrar, né? E não precisava ficar de babá minha mesmo, né? Aí ele entrou de noite, eu fiquei vendo, daí chegou mais uma galera ali, acho que eu lembro que tava o Gordo, o Pastore, já botaram uma pilha assim, que não era, a responsa não era deles, né, de cuidar de mim. Aí falou: "Bora, Luquinha, bora". E aí eu entrei, pô, aquela cena ali de ver do canal de pipe, o mar clássico. Mas você caiu em Devia alguma? ter. Remou? Sim, só que eu fiquei mais pro canal, né? Pipe Sim. tem as ondinhas um pouco mais do canal ali, que são muito fortes e perigosas também, mas tu consegue ficar, tipo, fora da série, assim. E aí peguei umas ondinhas que eu, pô, devia ser muito marola, mas na É. época pra mim Pô, com 11 anos. foi um grande desafio. Só de ver de dentro ali já foi uma coisa que marcou, assim, tipo, caramba, um dia eu quero pegar uma onda dessa aqui, sabe? E, e aí depois teve essa viagem pra Porto com 12 anos que aconteceu umas coisas parecidas também. O Grilo foi entrar, hoje tá muito grande pra você, vou entrar. Aí eu fiquei olhando, não aguentei, entrei, quando ele viu, tava lá fora já. É, e aí meio que fui cada vez sentindo mais à vontade, assim. Mas não foi sempre, não sempre me senti à vontade, gostei. Eu tenho lembrança, assim, de chegar na praia, quando era bem pequeno, o mar tava grande, eu sentar na areia e chorar, assim, porque tava muito grande. Isso no Brasil E, mesmo. sim. E aí acabou que uns anos depois, na adolescência, eu fiz ao contrário. Tava muito ruim, o mar muito pequeno, eu chorava porque tava muito pequeno. Queria swell, mas isso foi outra coisa que eu tive que evoluir também e aprendi a gostar de qualquer condição. Mas você acha que é uma coisa que E você tem que você aprende a gostar ou meio que um surfista meio que não, nasce com isso de querer, de ter eu esse acho que dá pra desafio? aprender a gostar, porque tu vê vários caras que aprenderam a gostar mesmo e tipo, principalmente alguns competidores do CT ali que tiveram que aprender e aprenderam e são o Medina, por exemplo. Mas É tu mesmo o pode ter Samuca esse uma. ano falou em algumas etapas que ele não estava se sentindo tão confortável, mas pô, você vê o cara depois de duas, três É, baterias ali, o cara já tá botando pra baixo, exatamente. Tipo, arrebentando. ele não tava. Ele provavelmente estava com muito medo, mas todo mundo tem medo, né? Aquela atuação dele em pipe mesmo, ele dava pra ver que era tipo, ele tava aprendendo à medida que foi competindo, sabe? Mas
tem uns caras que têm tanto talento que eles conseguem aprender muito rápido, né? Se botarem mesmo, ó, quero fazer isso, eles vão conseguir aprender. E o Samuca foi um excelente exemplo disso. É, e, e aí eu acho que eu tenho um gosto natural, já veio comigo já, né? Mas isso vai desenvolvendo também. E Pode aí crer. acho que o grande divisor de águas mesmo foi numa temporada no Hawaii, eu tinha 13 para 14 anos. Entrei em Waimea. Waimea, assim, até certo tamanho é uma coisa, e quando começa a passar, começa a fechar a baía, se transforma, assim, né? E é outro pico, praticamente. Então tava um diazinho, assim, teoricamente para Waimea é pequeno, sei lá, 12, 15 pés, que é grande, só que para Waimea é pequeno, né? E aí, do nada, veio uma série, assim, varredora, que varreu todo mundo do mar, e eu tava junto. Eu lembro que eu tava junto com o Fabinho Gouveia nesse mar ali, e nós dois fomos varridos nessa série. E foi uma série gigante, assim, que varreu tudo. E aí eu tava lá dentro também, na época eu não tinha colete, nada, e molequinho. E ter passado por isso e ter sobrevivido, assim, uma coisa tão enorme me fez assim, me deu talvez uma confiança demais, assim, sabe? E aí depois disso comecei a fazer algumas coisas meio inconsequentes, assim, no surf, sabe? Ficar meio maluco, assim, e coisa que agora eu, principalmente sendo pai de família agora, né, já tô bem mais maduro e pensando um pouco melhor nas escolhas. Que Mas que mesmo assim, pô, ia, per, ia aquela última perguntar. do Chile lá, pego a fechadeira, boto também, ainda sou maluco, só que menos do que na adolescência. Qual foi uma que você acha que você foi inconsequente quando você era moleque, mais moleque, que agora você acha que fala, "Putz, não faria isso de novo hoje." Pô, aqueles mares de Off the Wall, que é uma fechadeira brava, só que é muito boa pra tirar foto. E na época tinha revista ali, então fazer foto de Se revista joga aí era pela uma foto, coisa. né? Então, pô, eu entrava e ficava indo na fechadeira mesmo pra fazer a foto, ficava botando em pé na fechadeira. E ali não é beach break. Tipo, pô, pensando agora, pô, foi muito perigoso isso que eu fiz ali. Podia ter. Mas passei, tô aqui. E agora não. Vou só. Eu vou na onda sinistra ali que tem o perigo, mas eu acho que tem uma possibilidade de abrir, né? E Pode só crer. por ir na fechadeira mesmo tem que ter alguma motivação assim. Irado. E, pô, isso que a gente falou dessas viagens, você começou muito cedo, né? E com muita experiência, muito cedo. Mesmo hoje, lá atrás acho que era uma coisa mais difícil de uma galera conseguir viajar pra fora e tal. Hoje ainda tem uma galera que já consegue ter mais acesso a isso, mas mesmo assim não é tão fácil. Mas eu acho que foi uma coisa que foi super importante pra sua carreira e meio que te moldou. E aí a gente chega em 2016, que eu acho que imagino que seja uma das suas grandes conquistas, que é ser campeão mundial júnior, né? Em 2006. Portugal, né? Foi a etapa. Isso. Cara, que recordações você tem daquele dia, daquele evento? Acho que você tava com 19 anos, é isso, né? Tava com 19 anos, a gente tava fazendo uma barca bem legal ali, como era uma etapa só pro Mundial Júnior, então todos os brasileiros que estavam classificados meio que não ficamos todos juntos, só que todo mundo fazia as coisas juntos ali, ia surfar e tal. E a gente tava ficando junto com o Grilão, com o Iago tava competindo também, o Marcelo Amaral, que me treina até hoje. E acho que tava o Alcides também ficando com a gente, talvez o Luan Wood. E, e eu tenho uma lembrança que foi bem interessante, assim, porque o mar ficou muito grande nos primeiros dias. Então não conseguiam fazer o campeonato na onda principal. Entrou na tempestade e ficou tipo 2 semanas de tempestade, insurfável. Então mudaram o campeonato para uma praia que é uma praia que não é um pico de surf, só que tipo, tem escolinha assim quando tá muito grande, que é o que fica abrigado, a Praia dos Pescadores, que é tipo um Pode porto crer. assim que deixa os barcos. E aí estavam fazendo um campeonato lá, então eu tava, pô, quando falaram que ia mudar pra lá, eu tava muito bravo, porque eu tava esperando competir naquela direita de Ericeira ali, de Ribeira de Ilhas, que era a onda que, principalmente no Júnior ali, pra eu ser um pouco maior que os moleques que estavam competindo, era uma onda que eu tinha muita chance de ir bem.
E aí mudaram pra uma esquerdinha gorda de meio metro. Eu tava, caraca, que merda, que não acredito. E aí a primeira fase, eu fiz uma nota boa, acho que eu fiz um 9, mas eu fui pra repescagem. Não fiz um backup É, e e fui pra repescagem. no longo do E eu campeonato tava, você chegou a fazer a mala de uns caras que estão no Tour esse ano, por exemplo, né? Ou é, estavam no sim, Tour, você pegou o Canoa, pegou o Fioravante, né? sim. Aí a primeira fase foi pra repescagem e aí o Grilão conversou bastante isso comigo, tipo, uma motivada assim, tipo, pô, cara, das coisas não são do jeito que tu quer que seja, né? Nada é do jeito que tu quer exatamente. Então, pô, para dessa frescura aí e vai surfar o que botarem pra surfar, pô. O teu trabalho é isso aí. Aí pô, tem razão e consegui mudar esse mindset. Aí acabou que eu só corri mais uma bateria nessa outra praia. E aí no final conseguiram mudar pra Ribeira de Ilhas de volta. A primeira bateria que eu corri lá fiz um 10. Foi bem maneiro. E, e aí depois meio que fui. Tava muito conectado, assim, era meu dia, assim, sabe? As coisas aconteciam. Eu tinha que virar, conseguia pegar uma sem prioridade, fazer um rascore e virava. E aí quando o cara tava precisando virar, fletou o mar, ficou 10 minutos sem vir onda e eu passei. As quartas foi contra o Cano Igarashi. Pô, eu sem prioridade, veio uma onda, ele não conseguiu entrar, eu entrei, fiz um 9 e pouco. E aí depois a semi foi com o Léo Fioravante. Ele com a prioridade, eu tinha acho que 2,8, ele tinha um 8, precisava de um 8 e pouco também. E aí ele com a prioridade ficou 10 minutos sem onda nenhuma. E aí foi tudo encaixando e afinal ganhei. Foi bem um. É um título muito grande, né? Que são. Pô, falar que é campeão mundial de qualquer Então, coisa é uma coisa bem grande, assim. Então foi um divisor na carreira, com certeza. você acha, Lucas, que esse título colocou uma pressão desnecessária em cima de você para chegar no Tour logo assim? Com certeza, cara. É... Ah, eu. E como foi, não? Não E, sei. e como foi, né? Ter que É, lidar com isso? Porque assim, você ainda não conseguiu de fato chegar no Tour. Você já disputava o QS mesmo antes disso, né? Antes de ser campeão mundial sim. de júnior, acho que 16, 17 anos você já estava no QS. Com 17 anos eu É, comecei a viajar bastante, assim, pra correr o e como QS. que foi lidar os primeiros. Hoje imagino que você já está bem mais maduro, é claro, mas no começo, como foi lidar com essa pressão desnecessária, talvez? Ou pressão interna mesmo de você? Não sei se rolava uma pressão interna, pô, já sou campeão mundial júnior, agora eu tenho que chegar no Tour, tenho que fazer acontecer. Imagino que não deve ter sido É, tão fácil, né? eu acho que a maior pressão era eu mesmo, interna mesmo, né? De eu me botando pressão. Só que, cara, eu acho que tentei acelerar as coisas assim demais, sabe? E não. Tipo, podia ter entrado mesmo, só que tava com surf mesmo pra entrar e fazer a frente, disputar, ou ir entrar e sair, sabe? Tipo, olhando atrás assim, sei lá, lógico que ia ser muito bom ter entrado já, né? Mas eu acho que ainda. Pô, eu sinto que agora eu tô no auge do meu surf e tenho mais a evoluir ainda. E, e talvez fosse voltar, fazer de novo assim, talvez focaria um pouco em melhorar mais meu surf assim pra ficar naquela pegada, né? Porque tu tem que, pra correr o cast inteiro pra tentar se classificar, tu tem que se sacrificar muita coisa, né? E até mesmo, tipo, a tua evolução. Em vez de fazer uma surf trip para evoluir alguma coisa no seu surf, você tem que ir, sei lá, pro Japão, onde quase não tem onda, e para correr um QS. Aí tu chega lá, perde de cara no Japão. E aí, às vezes, entra numa sequência assim, perde de cara nos 5 seguidos, e fica, caramba, o que eu tô fazendo, né? E sei lá, mas isso tudo que eu fiz também me ajudaram a chegar onde eu tô agora e E, e mesmo qualquer escolha que tu faça, tu consegue tirar aprendizado disso, né? claro. E não dá pra ficar pensando muito também no que eu fiz ou não fiz, né? Mas com certeza botei um peso eu mesmo assim, né, querendo tipo
ah, agora é a hora e achando que tinha muito também, acho que muita gente classificou muito nova nessa época. Então, assim, ah, já tenho 20 anos e tipo, tá na hora de entrar, senão eu tô ficando velho, entendeu? Tem que entrar novo. Só que não é assim, né? Aí depois tipo, do exemplo do William Cardoso, por exemplo, entrou com, Total, 10 classificou com anos, 10 anos de 30, cast, né? E aí ganhou a classificou com etapa lá, ó. 30 e aí chegou e ganhou etapa e, pô, teve, mesmo ficando poucos anos no CT, eu acho que foi, teve mais, a carreira dele foi melhor do que vários caras que ficaram muitos anos Era ali como tinha que sem ser, nada muito né? expressivo. É, acaba que o que dá pra pensar é no meu passo hoje que eu vou fazer, no que eu vou fazer hoje, amanhã e É isso. E além dessa focar nisso. pressão que a gente tava falando, teve, não tanto assim, mas teve um momento meio que chave de lesão também, né? Que de fato te atrapalharam, né? Principalmente acho que foi ali em 2019, né? Começou uma sina de lesões aí. Como é que foi esse ano? Enfim, passar por todas as lesões. Teve uma bem grave em pipe, né? Que acho que foi, talvez tenha sido uma das piores que você deve ter passado. Como é que foi isso? Cara, durante a minha carreira assim, eu pelo menos achava que tinha me machucado muito pouco, perto de comparado com alguns amigos assim que já se ferravam bastante. Até 2019, a única lesão assim um pouco mais séria que eu tive foi em 2000, final de 2017, acho que eu torci o tornozelo no Hawaii. Até fui muito bem em Sunset, foi com o pé machucado, nem tava fazendo free surf, tinha machucado há uma semana. Foi tipo entre Raleigh e Sunset, assim, deu uns dias off, fui surfar em Rock Point, dei um aéreo burro lá e torci o pé. E aí acabei que fiz quartas de final em Sunset com o pé, tava muito ruim o pé. Mal conseguia andar na areia e acabei conseguindo ir bem. E tinha sido só isso, só de machucado assim mais sério, sabe? De torcer um ligamento, alguma coisa assim. E aí, em 2019, teve essa de pipe, que eu bati a cabeça aqui e fraturei a escápula junto. E cheguei a apagar, só que não acordei bem rápido. Depois não precisei de resgate ou nada disso. Então não lembro o que aconteceu embaixo d'água, mas eu imagino que devo ter batido forte assim de lado, né? Que fraturou a escápula e, e A abriu aqui a cabeça. cabeça. Provavelmente uma concussão, assim, não cheguei a. Não sei exatamente, mas aquelas coisas de que lutador deve. De, Uma né? cotovelada muito forte de um cara De assim. NFL e futebol americano também, de bater a cabeça É, isso. com cabeça, né? É, e aí eu lembro que eu. A lembrança que eu tenho é botando pra dentro e depois subindo da água, assim, achando que tinha sido só um caldo, meio vendo um pouco de estrela, assim. Só que isso acontece bastante, tipo, quando toma um caldo forte. E aí peguei a prancha pra querer voltar logo pra água, pro outside, né? E aí senti o braço doendo, nossa, acho que deu um jeito aqui, mas não percebi muito, aí comecei a ver o sangue escorrendo. Aí que eu vi que tinha acontecido alguma coisa, eu, caramba, mas quando que eu bati na bancada, né? Aí saí, aí fiquei 2 meses sem surfar nessa parte ali pra melhorar o ombro. Aí voltei a surfar, e logo depois que eu voltei a competir, eu ganhei o campeonato de Cruz na Indonésia, que foi minha primeira vitória no QS, que foi se eu não me engano, em abril ou maio, acho que era maio. E aí, em junho ou julho, no Chile, fui competir Arica, depois fomos fazer uma surf trip no sul do Chile, e aí torci o pé, mais feio que da outra vez, foi o mesmo pé, tornozelo esquerdo, e aí, tipo, pô, caramba, tipo, de novo, né? Tipo, acabei de voltar a surfar, me machuquei de novo, mas beleza, e acabei dando uma forçada assim, não forçada, mas, tipo, escolhemos não ficar de fora dos eventos mais importantes e que eu, mesmo doendo, conseguia surfar ali, tipo, até passei alguma bateria ou outra surfando bem e o Marcelo Amaral, que é meu fisioterapeuta, foi junto comigo também, Balito. Passei uma bateria boa, acabei não indo muito longe, mas demorei um tempo assim para começar a sentir, porque quando torce o tornozelo, mesmo tendo recuperado um pouco, demora alguns meses para parar de sentir dor, né? E aí, cara, foi bem na hora, assim, na perna europeia, eu tava começando a sentir confiante, voltando a
tentar uns aéreos, umas manobras mais fortes, sem sentir dor mais. Aí deu uma semana que eu tava sentindo assim, eu fraturei a tíbia. Foi um E ano. foi. Tudo que você não tinha E se foi. machucado na carreira foi tudo de uma vez. Mas foi o ano que eu ganhei meu primeiro cast também, então. E tipo. Não foi um ano inteiro ruim, né? Teve Não, coisas total. boas também no meio do ano, mas foi uma sequência, e aí depois disso eu desacelerei, assim, eu não, pô, tem alguma coisa aqui que. Algum sinal aqui que eu não tô vendo direito, sabe? Acho melhor eu ficar calmo. E, e pior que o tornozelo em junho e a tíbia em outubro foi do mesmo jeito. Foi fazendo um dog door num tubo de backside, tipo, tentando sair forçado assim, tomei esmagada e torceu tudo. E aí essa da tíbia foi muito séria, né? Fiz a cirurgia tipo, de emergência assim, no dia seguinte já. Tava lá na Espanha, foi em Mundaca. E foi uma experiência bem forte, assim, porque. Foi, foi uma coisa mais séria, assim, né? Tipo, de cirurgia e botar ferro dentro e tal. E a recuperação realmente É chata, tipo, né? não, de não pisar, daí pisando, mas foi um aprendizado muito legal que cada, cada dia de fisioterapia que assim, melhorava muito, sabe? Quando tu tá muito ferrado, o bom de estar muito mal é que qualquer melhorazinha é muita melhora Você já, entendeu? valoriza muito mais a evolução, né? E aí todo dia eu percebia, pô, tipo, ó, o tornozelo veio mais já, consegui botar mais peso na perna. E, entrei numa rotina assim, foquei muito em recuperar, e todo dia 2 fisio por dia e tal, e em 3 meses eu tava na água de volta já. E aí, quando eu tava voltando a surfar, veio a pandemia, que cancelou tudo. E daí eu, caramba, pô, tipo, começando a me sentir já confiante, assim, e parando de sentir dor e mandando as manobras de volta. Veio a pandemia, mas eu podia ter ficado bem transtornado com isso, mas eu aproveitei para focar muito no treino e no meu surf, assim, sabe? De surfar o máximo que eu podia, porque como não tinha. Às vezes, quando tu tá viajando para campeonato, tu surfa menos do que tu surfaria, porque tu quer se guardar para bateria, Pode quer crer. economizar equipamento, tem várias coisas que tá na sua cabeça, né? Mas como não tinha nada e não tinha previsão de voltar, eu, pô, vou saber se vai ter campeonato de volta, quando que vai ter, né? Então tive uma mentalidade de surfar e treinar pra melhorar, sabe? Pra eu me tornar um surfista melhor e uma pessoa E melhor. E foi bem legal esse período, assim. E acho que eu tive uma evolução muito grande nesse período por causa desse mindset, sabe? irado. E pô, Foi. e deu certo, né? Se a gente vê o último Challenger Series, deve ter É. sido a última grande frustração que você teve aí, mas enfim, pô, você chega, foi Haleiwa, né? Você chega em Haleiwa com, acho que você tava no ranking, você era o melhor brasileiro, inclusive, e aí rola a Haleiwa, acho que você fica a uma bateria de conseguir É. entrar pro Tour, né? Enfim, não foi É, como eu precisava passar uma. Acho que duas eu garantia, mas do jeito que ficou, que uma já teria aconteceu, se eu dado. passasse uma, eu teria dado Uma já. que você caiu com o Jack Robinson, não foi? Acho que foi a que você caiu. Isso foi. E, pô, bateu na trave, mas enfim, ainda, como você falou, ainda tem tempo, Tem mas muitos positivos de tirar disso também, que, pô, foi um ano que eu cheguei mais perto ali também, né? Então, tipo, tem ainda, dá pra fazer melhor ainda, e se fizer um pouquinho melhor do que eu fiz esse ano aqui, vai dar. total. Esse é o mindset que A eu. gente tava falando lá no comecinho, né, que a gente tava falando da CB Surf, do como é o formato, que a premiação tá ajudando, pode ajudar a galera que compete QS, Challenger, agora comparando as premiações que a gente tava falando. Tenho conversado com bastante gente, eu falei, o pessoal que corre tá correndo Challenger, o pessoal que corre CT, que corre QS, e tem dois lados, assim, pelo menos que a WSL tenta vender desse novo formato, né? Que
esse formato é bom porque o QS regional agora você não precisa gastar. Eles dizem, né, que você não precisa gastar tanto para viajar, fazer um QS regional é mais fácil. Mas bom, como a gente estava Pô, falando lá, vai ver quanto que custa pra ir do Brasil não, pro Chile. eu falei, eu conversei, o último que eu bati um papo foi com o Alejo. Pô, Eu falei com o Alejo faz umas 2 semanas e o Alejo tava contando comigo, eu até queria te perguntar também a sua opinião, porque assim, agora além de ter um QS que você ainda precisa viajar pro Chile, sei lá, precisa viajar pro Peru, acho que deve ter etapa lá no Peru, tem no no Equador e. Equador, e aí depois que você a premiação já não é alta, a premiação vem caindo, aí você entra para um mini tour, que é como se fosse um tour. As viagens são viagens de tour, inclusive com etapas que eram do tour. Ou seja, é um Sim. mini tour tão caro quanto, com a Só premiação que a baixa. premiação 5 vezes menor. Exato, eu tive um papo com o Fioravante também, Não, ele falou, 5 vezes cara, menor, só que com muita gente, muito mais gente é ainda. muito mais difícil de você passar, assim, não sei se mais difícil em termos de qualidade, mas tem muito mais gente para você passar, baterias mais difíceis, às vezes mar pior, condição pior. Bom, acho que é meio que unânime que surfista profissional não tá curtindo esse formato, né, Lucas? É muito óbvio, né? E qualquer um que conheça mesmo e veja como é que tá sendo de verdade ali, consegue ver que não tá. Tá quase inviável, né? É, tipo, acho que quem corre mesmo corre ou tem bastante condição, ou patrocínio bom, ou tá acreditando no sonho mesmo ali, que, que tipo, tudo fica mais caro, tipo, até a inscrição tá mais cara e a premiação desceram metade, pô. Qual o sentido disso? Então, é complicado mesmo. E esse negócio do regional que... Ah, eles fazem a mídia assim pra... Sempre vão querer tentar valorizar, falar que eles estão, tipo, não estão fazendo o que é melhor, estão, né? E mas esse sistema regional, principalmente para nossa região aqui da América do Sul, pô, é horrível, né? Porque tu vê nos outros anos assim, a gente tinha, sei lá, uns 30 correndo o Prime. Aí agora, pro ano que vem vai diminuir as vagas ainda, vai ter 8 vagas para América do Sul, tendo Brasil, Peru, que tem muito atleta bom, Argentina, Chile. A gente tem que viajar pro. Tipo, pô, pra ir pro Chile, tu gasta a mesma coisa do que pra Europa, praticamente. Então, tipo, não faz muito sentido isso. Teve etapa. E ainda faz etapa de QS 1000, que QS 1000, cara, nem o campeão vai pagar o custo da etapa. Nem se for aqui perto no Brasil. Então é. Tipo, não faz sentido. Mas é uma. A gente acredita, sei lá, eu gosto de pensar pelo menos que é uma coisa assim temporária, porque foi o jeito que eles acharam para voltar, pós-pandemia e tal. Não sei se vão voltar, mudar o formato outra vez, que eles, acho que para eles está sendo bom esse formato também. Eles fazem um marketing assim, como se tivesse ótimo. O challenge é como se fosse uma outra venda que eles podem fazer, né? De um mini tour, É. de valorizar isso, mas de fato pro surfista realmente não é muito legal. E o Pô, Finals, Lucas, você gosta do Finals? Bom, se você quiser continua aí falando eu do. acho. O challenge, ele. Mesmo o challenge, né? Pra tu conseguir pagar os custos, tipo, o primeiro ou o segundo Pra mesmo. fazer Que tu semi, é consegue pagar. semi ou E final, né? principalmente se for fazer certinho, assim, como um atleta tem que fazer, levar um coach, um filmmaker, sabe? Dividindo, Sabe, o dividir ideal era levar casa. pelo menos uns dois, pelo menos duas pessoas ali, um treinador e um filmmaker, né? Que seria o ideal para um atleta, assim. Então, para pagar esses custos de passagem e a estadia, alimentação, é só primeiro e segundo. Tipo, na Califórnia lá que eu fui, que foi o meu melhor resultado no Challenge, no US Open. Tava eu e a minha esposa, que na época era namorada só. é, Só eu e ela. E eu fiz quartas e, tipo, deu pra pagar só a estadia. Só o hotel, sabe? E, enfim. E o É Finals? praticamente inviável mesmo. O Finals, pô, eu acho horrível, né? Muito, muito mal. Pô, esse ano mesmo, tipo, o primeiro ano eles deram sorte que deu altas ondas, né? E foi um show, assim, Então, para essas absurdo. maiorzinhas, né? E teve, pô, o surf foi bizarro, né? Várias baterias, assim, muito disputadas. Mas esse ano foi duro de ver, né? Foi muito...
Mas você acha que o Foi problema é o bem. pico ou o problema é o formato? Eu não gosto do formato, mas tem o ponto assim que eles falam de ter o último dia para decidir, que vende e tal, que faz sentido realmente. Mas, pô, eu estavam postando assim, se fosse o Final Five de 2010, acho. Que ia ser o Kelly, o Danny Reynolds, o Tej, acho que o Mick Fanning e Joe Park, se não me engano. Alguma coisa assim. Tipo, imagina se esse fosse o top 5. Tipo, a primeira bateria ia ser Danny Reynolds e Ted Burrow já. Só que aí a diferença dos pontos, o Kelly ganhou acho que 3 etapas antecipadas, tava 64 mil pontos a 49 mil. É, foi o que E aí, ano tipo, passado um com o cara tão. Medina, né? Tipo, se o Medina não fosse campeão, entendeu? Pô, é muito estranho, né, isso. Mas podiam fazer, de repente, que nem tem no tênis, uma etapa no final do ano com os Um ATP top. Acho que Finals, é isso. é isso. Só que não vai. O campeão mundial não vai ser aquele ali, mas tem um peso que, tipo, eu ganhei dos finalistas. E é um Tem um evento que você peso. pode ver ser mais vendável, né? Enfim, para marketing, para É, sim. conseguir grana, enfim. Eu acho que isso aí faria mais sentido do que decidir o título mundial nessa etapa ali vai ter. Porque até a Stephanie Gilmore tava falando na entrevista, falando que, Que pô, a odiava e campeã agora esse ano adora. a campeã desse ano é a Carissa, tipo, ela tá Então, amarradona de ter ganhado ali, pô, correu 5 baterias, veio lá da primeira, do match 1, né, e lógico que ela tá amarradona, mas, que ela falou, o campeã esse ano foi a Carissa, tava disparada no ranking, pô, na frente, mas tá enfim, foda. É, a gente a tava, gente tem que só ir surfar e tentar passar a bateria ali, é o que a gente tem pra fazer, não dá pra ficar politicando muito. a gente tava falando dos custos da viagem, das contas que não fecham. Bom, dá pra reparar, você tá sem patrocínio de bico, né? É, a conta fecha, falta apoio. Como que é? Eu quero mais te perguntar para se é um problema que o surf brasileiro ainda passa, ou se é mais uma coisa geral da Cara, galera. eu preciso pegar um carregador de computador ali. Vai lá, não tem problema não. Posso? Pode ir. Aqui funciona tudo assim. 1 minuto, galera. Fica tranquilo. Pronto. Porta fechada pra não acordar neném, né? Que é o mais importante, obviamente. Caramba, se a neném não dorme, ela fica brava, né? É, Caramba. bicho, não é mole não. Tem dormido bem? Dormiu. Tem, alguns dias sim, alguns dias não muito. E vocês eu não vou nem perguntar, porque eu imagino que não. A gente tava falando dos custos. Você tá sem patrocínio de bico, né? É uma coisa de falta apoio ainda para surfista brasileiro. Surfista em geral tá sofrendo com um problema de patrocinador. E a conta tem fechado, Lucas? Como que tem sido? Cara, então, eu acho que. Tipo, eu não tenho patrocínio de bico, mas eu tenho alguns apoios ali que ajudam bastante já. E eu acho que é uma dificuldade que o surfista em geral tá passando, não só no Brasil. Ver vários atletas aí, até no CT, sem um patrocínio principal. E eu acho que mudou muito o formato do surf, né? Acho que uns anos atrás, se tu tava ali top 100 do QS, era muito difícil tu não ter um patrocínio de bico. Tipo, Billabong tinha vários atletas, Kick tinha vários atletas, essas marcas assim estavam muito fortes. E aí essa era de mídia social agora e tal, não. Tipo, tu vai vender uma bermuda se tu tá em 50 do QS ali? Provavelmente não, né? Tipo, não vai fazer diferença pra marca. Então tem que entender o lado da empresa também, porque uma empresa quer vender, né? Tipo, ela precisa vender, ter o menos de custo possível e ganhar o máximo possível. Esse é o sentido de ter qualquer negócio, eu acho, né? E se não. Então eles vão ter que querer os caras que realmente vão fazer vender mais coisa, né? E são poucos caras ali que vão fazer vender mesmo em massa, assim, para fazer uma diferença, né? Para justificar aquele valor de investimento. Então, eu acho que para ter patrocínio desses patrocínios tradicionais, assim, aqueles de bico de marca de surf, ou tu tá muito bem e um monte de criança quer comprar a tua bermuda, ou tu consegue algum tipo um contato assim muito
forte, com alguém que acredita no teu sonho também, que mais pra ajudar mesmo, Mas sabe? e mesmo sem, Pô. sem esse aí, a conta tá fechando no final da Ah, temporada aí? não, né? Acho que a conta fecha por causa do meu patrocínio que eu tenho até hoje, que tenho bastante sorte de ter ali. Que ele, um dos apoiadores ali é a marca do meu pai, né? Da fábrica. Então, meio que o que falta ali, ele, Pode ele crer. dá um salário a mais ali alguns meses. Então, isso ajuda bastante. Mas, mas claro que ele bota um limite ali também e tipo, quando ganha um campeonato que nem eu ganhei agora na Mole, dá uma, dá uma respirada boa também, né? Ah, sim, uma graninha é o que ajuda. Mas eu acredito que tipo, esse ano eu ganhei também, tive dois resultados bons em Portugal, então isso vai dando uma ajudada. Tipo, a premiação, mesmo tendo diminuído, é bem importante. E acredito que tem bastante chance assim de a qualquer momento conseguir fechar uma parceria mais forte assim também ainda, para juntar com os apoios que eu já tenho. Que para conseguir tem que fechar a conta e sobrar um pouquinho ainda também, né? Pode Então é crer. meio que um investimento assim que acreditando que ano que vem tá no CT, ficar uns anos no CT ali, vou conseguir vale a pena vale a pena financeiramente assim. Que vale a pena, pô, a gente podendo fazer isso já vive um sonho já, né? Mas pensando nessa parte de financeira que é importante, muito importante também, né? Total. Tem que Você falou pagar de, as dívidas. de se tudo der certo, tá no CT. A gente, bom, tem 3 etapas do Challenger. Imagino que você esteja planejando ir para as três, né? Claro, sim. Ericeira, bom, que a gente já falou de Ericeira, a gente não precisa falar mais nada sobre o seu histórico em Ericeira. Seria demais se tivesse outro desempenho bom em Ericeira para fazer aquele flashback e coroar com 2016, por exemplo. Mas aí a gente tem Saquarema, que é outro pico que brasileira não tem do que reclamar. E aí caímos em Raleiva de novo. Expectativa, então, imagino que são expectativas altas para conseguir uns 3 bons resultados aí e tentar rebatar essa vaga pro Tour, né? Cara, eu acho que tipo, 3 etapas e vão somar 4, então tá tudo muito aberto ainda. Qualquer um ali que tá dentro desses eventos tem chance de se classificar ainda. Então tá tudo muito aberto. Eu não tenho nenhum resultado assim muito expressivo ainda, mas na Austrália eu fiz 2 17º, que já é um backup, assim, é tipo a bateria que eu não passei em Rally Evo, entendeu? Total. Então, fazendo ali uma sequência boa nesses próximos eventos, Como que você tem faz, Lucas? bastante Você chance. tem. Você vai, surfa e vamos ver o que acontece? Ou, tipo, na prévia, ou sei lá, no planejamento, você tem, não, eu precisava fazer, sei lá, umas quartas aqui, uma semi ali, uma final ali. Tem como planejar antes ou é melhor ir vivendo o dia da bateria e sentindo e Cara, indo eu, nessa? eu acho que atrapalha um pouco tu pensar muito em ponto, assim, né? E te limita também. Tu não, pô, não vou ir pro campeonato falando, eu quero fazer quartas. Eu quero ganhar o campeonato, né? Senão. Pode crer. E. Mas o que E. você considera um resultado bom, digamos assim? Nessas que você Ah, precisa agora, né? Nessas três aí, vamos lá. cara, o resultado que começa a ser um resultado pra entrar na soma dos pontos ali é de nono pra cima, né? Que começa a fazer uma diferença de pontos. E aí, quando tu tá ali, cada bateria são, acho que um pouco mais de 1.500 pontos de diferença. Então, quando tu chega nessa fase ali das oitavas de final do homem-homem, pô, cada bateria que tu passa é um salto muito grande. Mas acho que pra garantir mesmo assim, tem que ser. Tem que ter uma final ou uma vitória, né? E, tipo, nesses próximos. Ou Portugal ou Saquarema ali, ter pelo menos uma final pra alavancar mesmo, assim, e tá bem dentro, né? Pra não ficar. Não chegar no Hawaii Na pendura. naquela, naquela pressão. Pode crer. Agora, só de fato, pra gente encerrar, a gente tava falando, bom, pra quem ainda não percebeu o nosso papo, mas o Lucas é pai recente. A Aurora tá com 3 meses, dá pra ver pela olheira dele como que é pai recente. Tô brincando.
Mas o Lucas ainda também tem também um outro lado de meio que produtor de conteúdo, assim, todo surfista hoje é meio que um produtor de conteúdo, né? Mas acho que dá pra falar que você deu até um passo além, assim, porque com o Hammer Tales, né, na verdade eu nem sei quando de fato você começou, se foi ali perto da pandemia, mas além de ser uma parada de ter seus clipes de surf e tal, tem uma pegada de que meio que te acompanha, você fala muito com câmera, tem interação e tem também, você chegou a fazer uns podcasts, uns convidados. é, como que tá isso de projeto na sua cabeça putz, como você arruma tempo e agora você tá com filha, como vai ser para continuar fazendo? Como que você junta tudo isso pô, o prazer que você tem de fazer essa parte de produção de conteúdo também? Cara, foi. Aconteceu muito natural, assim, naquela que eu te falei da pandemia, que não tinha meio que previsão de voltar a campeonato, né? E tava todo mundo meio que sem saber, assim. Então tava. Tipo, pô, se parasse de existir campeonato, essas coisas, eu ia continuar surfando, ser muito fissurado que nem eu sou, entendeu? E aí eu tava nessa pegada assim. Aí o Bad Filmer que deu a ideia. Ele falou depois que deu a ideia achando, tendo certeza que eu ia, tipo, falar, pô, tá maluco fazer YouTube? E aí eu falei, pô, vamos fazer, se tu tá na pilha, né? Que, tipo, não dá pra pagar muito agora, né? Mas se tu tá na pilha de fazer, a gente faz. E aí a gente começou a fazer e a galera, pô, gostou bastante, isso motivava bastante. O negócio não deu ainda, né? Tipo, retorno financeiro, né? Porque tem que estar bombando Nem bastante me nível fale. ali Jamie O'Brien pra fazer ter um retorno desse. Mas, tipo, ter ali uma, uma galera curtindo muito e perguntando, pô, cadê o episódio e tal, isso motiva bastante, né? E aí a gente foi fazendo e, pô, já teve acho que mais de 100 episódios já que a gente já fez. No momento tá bem parado, porque tu imagina ali que tá um Não é pouco fácil. sem muito tempo ali pra fazer muito, mas devo voltar aí a botar umas coisas. Essa Irado. semana aí talvez saia um vídeo, semana que vem também, tamo. Ah, e agora não tô mais nessa. Tipo, tava ali numa época youtuber mesmo, querendo botar toda semana, pensando em Porque tem a como que chamada ia ganhar. na arte ali do seu YouTube, tem, acho que é toda sexta-feira, um horário marcado e Todo tal. domingo Todo tem que tirar domingo, aquilo isso. ali. Tem que tirar aquilo Porque ali, a mas. galera cobra ainda, né? É, de vez em quando eu pergunto mesmo. Mas é bem legal, às vezes encontro alguém assim que eu nem conheço, falo, caramba, assisti todos os episódios. Aí o cara começa a lembrar de um episódio que nem eu lembrava mais. Aí eu, caramba, assistiu mesmo, hein, cara. E é, e é bem legal. E, e tá lá, o canal, né, tá com acho que mais de 10 mil inscritos, que já é alguma Porra, coisa já. E quando tiver algum conteúdo legal sendo feito, eu vou postar assim, mas não tenho tempo pra ficar na pressão de fazer toda semana um vídeo ali, sem. queira ou não, era o que a gente tava falando também, não deixa de ser mais um lugar de exposição para os seus parceiros também, né? É, exatamente, sim. Se tiver alguém ali que pague e peça, queira que faça toda semana, daí já é diferente, né? Aí dá pra ir mais a Mas pra fundo. fazer por amor assim, querer botar toda semana fica mais complicado. Eu sei bem como é. Estamos nessa luta, na mesma luta aí. É, É, então. É é, diferente, mas é igual. é exatamente isso. Lucas, cara, era isso. Pô, obrigado Legal, aí. foi. Fiquei te enchendo o saco Foi aí um no prazer. Instagram aí pra gente conseguir fazer esse papo. Obrigado pela. Imagino que não tava fácil a correria aí com o filho pequeno agora. Obrigado pela paciência, por atender a gente aí. E, bom, espero que a gente consiga fazer mais papos desses. Quem sabe a gente não faz um ano que vem, antes de começar o tour, antes da viagem pra É, Pipe. boa. Combinado. Antes de ir pra Pipe, você com a vaga, indo pra Pipe, a gente faz uma préviazinha de expectativas pro tour aí, se tudo der certo nessas Show. últimas 3 etapas aí. Soa bem, soa bem. Fechou? Obrigado, viu, Valeu, Lucas? A Gui. gente vai se falando. Prazer aí, obrigado. Abração.